quero dar as boas-vindas aí para todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está chegando. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Nós somos um grupo de coaches certificados pela Gallup que unimos forças com o objetivo de ajudar alguns profissionais, alguns empresários a utilizar os seus pontos fortes nesses momentos de crise. Não é, Fabrício? É isso aí. E o nosso objetivo é contribuir com vocês, né? E contribuir com o mundo de modo geral. Nós pensamos em utilizar a nossa experiência, o nosso conhecimento, o nosso tempo também, para contribuir com o mundo de alguma forma, para que quando a gente sair desse momento complicado, desse momento de desafio que a gente está vivendo, nós possamos sair melhores, sair com um autoconhecimento maior, né, conhecendo um pouco mais dos nossos talentos e, obviamente, sabendo como utilizar esses talentos para gerar mais resultados, gerar mais felicidade de modo geral. Esse é o nosso desafio e é isso que a gente pretende fazer com esse movimento Talentos Unidos, que conta hoje com uma série de coaches do mundo todo. Ó, temos aí o Fabrício, direto dos Estados Unidos, né? E na live de hoje nós vamos falar sobre pontos fortes para profissionais de home office. Então nós vamos discutir um pouco sobre como é que a gente pode utilizar os nossos pontos fortes quando a gente está trabalhando em home office. Eu só queria pedir, antes da gente começar, Fabrício, para o pessoal que está nos assistindo, a gente tem agora 26 pessoas. O pessoal, nós estamos aqui doando o nosso tempo, doando nossa experiência. O pessoal que está assistindo também, doando o seu tempo, doando a sua noite para colaborar com esse movimento, que a gente pudesse levar isso para mais pessoas, usar o poder da parceria para levar isso para mais pessoas. Então, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo para clicar no aviãozinho que tem ali embaixo, no ícone do aviãozinho que tem ali, e compartilhar essa live com pelo menos mais um amigo que você acredite que se interesse por esse assunto, que esse assunto que nós vamos discutir possa contribuir com essa pessoa de alguma forma. Então, gostaria muito que vocês... É só clicar ali naquele aviãozinho de papel que tem ali embaixo, um triângulozinho, e marcar um amigo e clicar no enviar. Eu acho que isso seria uma boa doação sua. Eu tenho dito, Fabrício, que nesses momentos de dificuldade, eu tenho ouvido muito das pessoas, algumas pessoas dizer o seguinte: como é que eu posso doar algo num momento em que eu estou em dificuldade? Né? Então tá aí uma oportunidade para as pessoas doarem um pouco de conhecimento, doarem um pouco de experiência de coaches para um amigo, né? E sem gastar nada. Perfeito, querido. Então, eu acho que isso pode ser uma boa atitude. Bom, começar cumprimentando o Fabrício. Fabrício, conta um pouco para os participantes aí, um pouco sobre a sua experiência, a sua história, com os pontos fortes. Ok, Rodrigo, gratidão, querido, pela sua acolhida. A Daniela Basile está nos informando que agora as pessoas conseguem nos escutar, que a internet está colaborando aí. Eu recebo esse convite com muita alegria desse grupo, a oportunidade de e que tomou contato com essa metodologia da Gallup, e que, na verdade, fez uma transformação tão grande nas nossas vidas, né? Quando você pede para eu gostaria de me apresentar primeiro com que é esposo, que é pai, que é filho, que é irmão, né? Que na verdade, alguém que deseja, sim, viver e não sobreviver, né? Quando você falou agora há pouco, olha, que a gente possa contribuir de tal forma que a gente possa, quando sair desta, a gente levar um aprendizado. E eu quero convidar, junto com vocês, as pessoas que estão conosco aqui hoje, que elas possam encontrar, e eu não tenho dúvida que se ficarem conosco até o final, não é pretensão da minha parte, elas vão levar algo para que elas possam começar a viver já essa vida, né? E não só sobreviver. Eu fiz uma mudança de carreira aos 40 anos de idade, Rodrigo, sendo provedor e pai de 2 filhos. Então, diante de um desafio de prover uma casa, né? E também estar ali ao lado da educação dos meus filhos, eu e minha esposa
alinhamos uma mudança de carreira há 11 anos atrás, estou com 51 hoje. Então, é um momento de desafio para que, a partir desse momento, a gente possa criar aprendizado. Quando, em 2017, eu tomei contato com a metodologia da Gallup, Rodrigo, mudou completamente o meu olhar. Eu vou usar da minha comunicação para exemplificar isso para você. Agora, por exemplo, sem óculos, eu te vejo nitidamente. Quando eu tive a oportunidade de saber quais eram meus talentos inatos, eu ganhei um óculos novo, sabe? E aí eu não só passei a ver, como eu passei a enxergar também. Meus talentos, o carisma, a comunicação, o positivo, a individualização, a realização, fizeram com que, a partir dali, eu começasse a orientar a minha agenda e as minhas atitudes para que eu pudesse colocar esses talentos a serviço, né? E isso foi a forma com que eu cheguei até aqui hoje, tendo essa oportunidade de falar com você, com as pessoas que estão interagindo conosco aí, querido. Que legal. E sabe, Fabrício, eu tenho dito que quando a gente conhece os nossos talentos, além de você entender como é que você pode utilizá-los de maneira produtiva e etc., para muitas pessoas com quem eu tenho falado, e para mim, inclusive, também tem um papel de tirar um peso de você, tirar alguns pesos, algumas coisas que a sociedade impõe para você, ou que você mesmo impõe para você, né? De que você tem que ser assim, ou você tem que ser assado, e você começa a se cobrar por aquilo, né? E no fim das contas, quando você entende os seus talentos, você começa a ver que você não tem que ser de uma forma ou de outra. Você tem que ser o seu melhor, né? Você tem que se tornar quem você já é, né? Ou seja, esse é o desafio, né? E para mim, essa metodologia também caiu como uma luva, também, como você colocou, veio como novos óculos, com novas lentes através das quais eu passei a ver o mundo, né? E eu gosto muito de comentar, de dizer que eu não entro em sem antes conhecer profundamente onde eu estou entrando, né? O Fabrício caiu aqui. Vamos adicioná-lo novamente. Eu estava dizendo... Voltei. Bom, aí, voltou, Fabrício. Aqui. Eu estava dizendo o seguinte, eu tenho dito o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, eu não entro em qualquer barca. Eu analiso muito uma barca antes de entrar. E dentro de toda a visão do que existe de coaching, do que existe de mentoring, do que existe de treinamento, eu não tive dúvidas, quando eu conheci a metodologia da Gallup, eu não tive dúvidas de que eu tinha que entrar nisso, de que isso tinha total aderência com o que eu acredito, com a forma que eu vejo o mundo, né? Entenda, eu sou um cara que durante os últimos 23 anos estudei neurolinguística. Para eu olhar, de repente, para Gallup e entender o seguinte, tá, legal, é interessante a neurolinguística, ela é útil, mas também é interessante você olhar para dentro de você, né? Então, é interessante aquela história que você, de repente, comparar a modelagem da neurolinguística com uma modelagem de si mesmo, né? Eu acho muito legal. E até para a gente introduzir esse começo de papo, enquanto a gente vai ajustando até as questões tecnológicas aqui, né, Fabrício? Eu gosto de contar os meus talentos. Eu sou tão apaixonado por eles que eu gosto de contá-los, né? Então, eu sou um cara de intelecção, significância, estudioso, input e relacionamento. Eu sou um cara mental, né? E entender isso foi libertador para mim, né? Agora, Fabrício, como é que a gente coloca isso no nosso tema? Qual a importância de entender pontos fortes quando a gente está falando Rodrigo, de home office? Você puxou um gancho aí, você me deu uma abertura que eu gostaria muito, assim, de novo, né, agradecendo demais as pessoas que estão conosco aqui. Não dá para nominar, mas várias pessoas que já fizeram a avaliação do Gallup, que já têm consciência dos seus talentos inatos, vão entender
aquilo que eu trago e talvez aqueles que não têm acesso a essa metodologia ainda vão realmente sentir e não só pensar a importância que isso fez na nossa vida. Porque, veja, durante 23 anos, trabalhando dentro do mundo corporativo, constantemente, Rodrigo, eu escutei das pessoas dizerem assim, poxa, mas é impressionante como é que quando eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, quando eu vou participar de um treinamento, quando eu participo de um workshop, é incrível como é que as pessoas só validam os meus pontos fracos, ou seja, só olham para aquilo que eu preciso desenvolver e que eu não tenho em mim. Né? Eu tenho um caso, antes de chegar à metodologia da Gallup, eu já era terapeuta organizacional e um determinado momento eu, conversando com uma pessoa que trabalhava numa multinacional, ela me disse assim, Fabrício, eu participei 3 dias de um workshop e no domingo, voltando para casa, desculpa a expressão aí, vocês estão me ouvindo, mas ela disse para mim assim, eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Ou seja, a impressão que ela teve, ela falou assim, pô, mas será que eu não tenho nada de bom? Quando nós tomamos contato com essa metodologia, o que são os talentos inatos, se não a maneira de você pensar, sentir e se comportar naturalmente, né? Nós estamos falando de um equilíbrio do ser, pensar, sentir e se comportar naturalmente. Quando eu tenho consciência desses talentos, eu começo a fazer uma jornada podendo usar esses talentos, servir com esses talentos e levando um resultado quase que perfeito. Aí eles se tornam pontos fortes. Então, eu gostaria de compartilhar com você de um exemplo. Minha mãe dizia que com 6 anos de idade, eu tinha o hábito de descer o nosso apartamento em casa e chamar o guarda de trânsito. Naquela época, muitos anos atrás, o guarda de trânsito era alguém todo fardado, né, e tal, fazia parte da polícia militar e tudo. E eu chamava, eu lembro desse cara, o nome dele era Félix, eu chamava ele para tomar café em casa. Então, eu apertava a campainha do meu apartamento e chegava lá com um guarda todo fardado, chamando ele para tomar café aos 6 anos de idade. 40 e poucos anos depois, eu descobri que o meu primeiro talento era carisma. E o que isso trouxe para a minha vida? Eu comecei a levar isso para os meus trabalhos, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, nos meus vídeos, nas minhas lives, uma maneira de colocar as minhas ideias e aquilo que eu acredito de uma forma mais bem-humorada, percebendo aquilo que para mim tem valor, né? O relacionamento com as pessoas, enfim. Então, para mim é isso, né? É a possibilidade de você fazer algo de uma forma genuína, né, Rodrigo? De você fazer algo de uma forma natural. Exatamente. Você me perguntou assim, Fabrício, e como é que a gente conecta isso com o tema de hoje? Eu vou te pedir licença para que você diga isso, porque as pessoas que estão aqui conosco saibam, eu vi o Rodrigo pela primeira vez ontem, né? Diferente do Caleb Lugo e da Bel, que estiveram ontem, fizeram parte da mesma turma do Gallup. Eu e o Rodrigo fizemos turmas diferentes e nós tivemos um alinhamento ontem para que a gente pudesse estar aqui para vocês de coração e peito aberto. E o Rodrigo me disse que há 11 anos trabalha com home office. Então, eu gostaria de te dizer assim, que você falasse um pouco dessa experiência de trabalhar em home office. Legal. O que acontece, assim, há 11 anos atrás, eu fiz uma escolha de vida por trabalhar em home office. Na verdade, essa escolha, ela foi, num primeiro momento, me induzida pelo Yuri, que é um dos coaches também que está aqui no nosso projeto, no nosso movimento, e que vai estar depois de amanhã, se eu não me engano, fazendo uma live. E o Yuri sempre acreditou que não tinha por que a gente trabalhar e se deslocar todo mundo para o mesmo lugar para trabalhar. E eu, quando fui trabalhar com ele, acabei começando a incorporar essa visão que hoje eu também tenho muito concreta na minha mente, do quão é improdutivo você se locomover, o mundo se locomover para o mesmo lugar para trabalhar, e depois o mundo se locomove para outro lugar. Né? Eu morava num bairro em Campinas que você levava, dependendo do horário, você levava 1 hora para entrar dentro do bairro, né? Ou para sair de dentro do bairro. Quer dizer, eu tinha 1 hora de deslocamento só para entrar no bairro que eu morava. Né? Então, isso são situações que acabaram
me levando para a trabalhar em home office. É óbvio que estar junto com as pessoas também é legal. É óbvio que, por exemplo, eu tenho a felicidade de poder viajar muito, então o meu home office Aham. vai comigo, né? Trabalho muito em hotel, trabalho muito em avião, e tal, mas estar num ambiente onde você tem uma flexibilidade imensa de trabalho, inclusive Uhum. flexibilidade de horário, isso para mim é algo que Uhum. não tem preço, sabe? É algo que dificilmente eu Uhum. abriria a mão hoje em dia Uhum. dessa facilidade, dessa possibilidade de trabalhar assim. Agora, eu Aham. encontrei alguns desafios no começo, mas Perfeito. você também, né, Fabrício? Rodrigo, a Lídia, inclusive, que E, nos escuta aqui, a Lídia está dizendo assim: estou enlouquecendo no meu home office, porque tenho uma filha de 9 meses e estamos fazendo tudo em casa neste putz, momento. Trabalho no Senac Franca e estamos com atividades remotas. Socorro. Lídia, se você me permite, eu vou pegar esse exemplo seu para que a gente possa compartilhar com pessoas que talvez estão ao redor do mundo, né? Nós temos clientes que estão fora do Brasil. Nós escolhemos estar fora do Brasil e trabalhar em home office há 2 anos atrás. Então, nós temos um cenário não só de pessoas que estão no Brasil, de que realmente em algum momento estão fragmentadas em razão de estarem lidando com essas dificuldades. Eu vou procurar complementar aquilo que o Rodrigo trouxe, né, dos benefícios de você realmente levar o seu escritório para onde você deseja estar. E aí, o convite que eu quero fazer para você talvez perceba o aprendizado que você está tendo com o home office, porque passado esse momento, pode ser que você escolha na sua vida trabalhar aonde quer que você queira é, e não só onde quer que você possa trabalhar. Isso faz uma diferença absurda, né? Há 6 meses atrás nós estávamos no perfeito. E sabe, Tennessee, há pouco mais de 6 meses, agora eu estou aqui na Flórida. Então, à medida que a gente se adequa a isso, né, Rodrigo, você pode escolher o lugar para trabalhar. Trazendo esse momento da Lídia, não, a minha intenção não é dar dicas, não quero ser prepotente, mas sim contribuir com você de alguma forma daquilo que a gente acredita, né, Rodrigo? Então, assim, talvez o primeiro momento, exatamente, Lídia, seria muito importante diante desse momento, mesmo consciente que você está com uma criança pequena, é você ter consciência do seu ser, ou seja, se conhecer. Todo o trabalho da metodologia da Gallup como uma premissa da psicologia positiva. O Donald Clifton ele foi conhecido como o pai da psicologia positiva. Toda a pesquisa da Gallup, lembra, é maneira de pensar, sentir e se comportar. Então, perceba como você funciona, como você é. E isso provavelmente, quando você virar esse holofote para você e perceber como você funciona, como é que quais são os seus hábitos, qual é a sua rotina, talvez isso possa clarificar um pouco o que é que você pode organizar aí na sua rotina para que você possa se respeitar e encontrar um tempo para você. 2, se você e está compartilhando esse espaço com mais pessoas, eu ia colocar procure conversar com quem você está compartilhando para que vocês possam fazer acordos saudáveis, né, Rodrigo? Acho que você pode falar um pouquinho de parcerias poderosas, né? isso, eu ia até complementar, Fabrício, justamente com isso. Assim, você colocou muito bem, magistralmente, a importância de se conhecer. A metodologia da Gallup vai ajudar muito nisso. Se eu não me engano, a Lídia colocou ali que ela já fez o teste, se Aham. eu não me engano, né? Confirma. Mas é importante também conhecer as pessoas com quem você convive. Então, talvez seja legal entender também os talentos das pessoas com quem você convive. Vou usar aqui, tomar a liberdade de me usar Uhum. como exemplo nesse caso. Eu tenho os meus, eu comentei isso com o Fabrício e foi interessante. Os meus 7 últimos talentos são de construção de relacionamento, né? E entre os 5 primeiros da minha esposa, 4 são de construção de relacionamento. Ou seja, nós temos um mundo com formas completamente diferentes de ver o mundo. Como todo mundo tem, né? Diga-se de passagem. Quer dizer, a metodologia da Gallup diz que
os talentos só se repetem uma vez a cada 33 Uau. milhões de pessoas. Quer dizer, nós somos únicos, né? E a gente entender a minha esposa, por exemplo, me ajuda a entender como dar mensagens para ela. Me ajuda a entender como é que eu posso contribuir, como é que ela pode contribuir. Né? Então, tem coisas mais, por exemplo, aqui em casa, mais mentais, que envolvem mais o meu lado. Sou mais eu que tenho que fazer. Né? Tem coisas que, de repente, mais emocionais, mais de relacionamento, que ficam mais a cargo da minha esposa. Né? Agora, o que é legal é até o jeito de dar a mensagem, Fabrício. O jeito de falar muda quando você entende com quem você está falando. E a Lídia perguntou aí o link para o teste. Né? Eu vou depois deixar aqui, Lídia, mas tem duas formas de você fazer o teste. A primeira forma é você comprando um livro da Gallup. Tá? Então, a Gallup tem uma série de livros na sua biblioteca e você pode comprar qualquer um deles. E quando você compra um livro da Gallup, eu não tenho nenhum aqui que não esteja sendo usado como apoio para te mostrar. Quando você compra um livro da Gallup, no final dele vem um código para você realizar um teste, né? Realizar o seu teste. Então, essa é a maneira, talvez a mais simples. Outra forma é você entrar no site da Gallup e comprar o teste. Então, se você não quiser o livro, você pode entrar no site e comprar o teste. Se eu puder dar uma dica, compre o livro, já que eu tenho um estudioso aqui que gosta muito de ler, e um input que gosta muito de ter livros. Então, a minha dica seria compre o livro, até porque acaba saindo mais ou menos elas por elas. Agora, o que é legal, Fabrício, eu tenho comentado muito que fazer o teste é legal, mas também torna-se muito maior quando você tem a oportunidade de conversar com um coach sobre o seu teste. Inclusive, né? A gente, né, Rodrigo, a gente costuma chamar essa conversa de um caminho, né, chamado a jornada do ser ao fazer. Né? O que é o ser? O ser é quando eu identifico meus talentos inatos, quando eu reconheço esses talentos, né? É quando eu tomo consciência da forma que eu penso, sinto e me comporto. O que é o fazer? São os pontos fortes. É quando eu entrego um resultado quase que perfeito e consistentemente. Então, isso que é o que o próprio Rodrigo trouxe da beleza deste caminho. Né? Imagina você fazendo as coisas, entregando o seu melhor, a ponto das pessoas dizerem para você, nossa, mas como é que você fez isso? Eu não sei se eu daria conta de fazer isso assim. Por quê? Porque ela está dizendo não que ela é melhor do que você, ela está dizendo que ela é diferente de você. E quando o Rodrigo, gentilmente, gratidão por isso, Rodrigo, trouxe esse exemplo do seu núcleo familiar, isso torna os relacionamentos de uma maneira muito mais harmônica. Porque imagina você que está nos escutando, a pessoa com a qual você se relaciona, você saber como ela funciona, o que ela leva de contribuição, o que ela precisa como pré-requisito, o que ela ama, o que ela odeia, como é que ficam as relações, né? Né? E olha que legal, a Rosana está perguntando aqui, e como que eu posso usar meus pontos fortes em casa? É muito interessante isso, porque eu estava contando uma história para o Fabrício ontem, eu até fiz um post e postei isso nas minhas redes sociais, no meu blog e tudo mais, e eu quero contar aqui para abrir o caminho para responder essa pergunta aí da Rosana. Eu acompanho uma moça que tem um site que ela fala sobre gestão do tempo. E ela fez um post agora essa semana dizendo que ela comprou um livro e leu esse livro e ficou muito mal depois que ela terminou de ler o livro. Porque o livro falava que você, para ter sucesso, precisa ter foco. Né? E ela se percebeu na seguinte situação: eu não tenho foco, eu sou péssima em foco, e o livro está dizendo que se eu não tiver foco, eu não tenho sucesso. Então, fatalmente, eu não vou ter sucesso. Né? E ela escreveu esse post dizendo que ficou muito mal, se sentiu muito mal com isso.
E o que acontece? O foco, por exemplo, é o meu 18º talento. Está lá embaixo. Né? E é interessante que tem um colega de trabalho meu que sempre me cobrou a vida inteira: Rodrigo, você precisa ter mais foco, você precisa ter mais foco. Né? Eu não vou ter foco. Eu não vai ser uma das minhas forças. Né? A Cíntia está dizendo que o foco é o 34º talento dela. O desafio, então, passa a ser: como é que eu uso os meus talentos para fazer o que eu preciso fazer, que é o que as pessoas estão chamando de foco. Né? Então, eu vou dar um exemplo, o exemplo que eu comentei com o Fabrício. Eu vou até dar um outro exemplo aqui, mas, por exemplo, meu 5º talento é relacionamento. Então, eu gosto de aprofundar relacionamentos com pessoas. Né? Então, por exemplo, conheci o Fabrício ontem, eu já disse para ele: cara, você já é meu amigo de infância. Né? Eu gosto disso, eu gosto de ter um amigo que vai se aprofundar, que eu vou aprofundar e que eu vou estar disponível o tempo todo. Né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, quando eu trabalhei de ontem para hoje para criar um roteiro legal para essa live, para preparar aqui um background legal para vocês e tudo mais, em partes eu estava fazendo isso pelo Fabrício, porque ele é meu amigo e eu quero que ele desempenhe bem nessa live. Né? Então, aí você vai dizer para mim: mas quer dizer então que você teve foco de ontem para hoje? Eu não sei se eu tive foco, eu simplesmente fiz o que eu tinha que fazer. Agora, pelo motivo do relacionamento e não pelo motivo do foco propriamente dito. Né? E as pessoas falam muito de disciplina, por exemplo. Você tem que ter disciplina. Né? O que é disciplina, né, Fabrício? As pessoas usam essas palavras e, na verdade, o que a gente tem que pensar, e o Fabrício disse isso muito bem agora há pouco, como é que eu saio do ser e vou até o realizar, até o objetivo. Né? Então, desde que eu faça, né, desde que eu faça o que eu tenho que fazer, não tem problema se eu encontrar o meu meio. Pelo contrário, eu devo encontrar o meu meio. E não fazer pelo meio dos outros, né? Fazer como os outros querem fazer. E aí, só para envelopar essa resposta da Rosana, eu tenho falado muito em home office, Rosana e todo mundo que está assistindo agora, eu tenho falado muito o seguinte: entenda o seu ponto forte e entenda como direcionar esse ponto forte para as suas atividades de casa. Então, como é que você pode usar? Você tem lá, o Fabrício tem o carisma. Como é que eu posso usar o carisma para gerar os resultados que eu preciso gerar? Né? Então, o desafio passa pelo conhecimento. Eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, é você saber quais são os seus talentos. Perfeito, Rodrigo. Inclusive, respondendo ainda a Rosana e também, Rosana, você aqui, Rodrigo, chegou para mim um livro aqui, tá? O Rodrigo disse agora há pouco, tem 2 caminhos para que você possa receber o link e fazer o teste. Um deles é comprando o livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro que eu ganhei de presente com uma dedicatória da família, e realmente foi um presente na minha vida. E ele vem na orelha dele com uma tarjazinha, sabe? Onde você risca e recebe ali o link para que você possa entrar no site e fazer. E a outra forma é que você possa entrar no site e fazer. Rosana, pegando um gancho um pouquinho dessa fala do Rodrigo, do trabalhar em home office, é muito importante quando você parte dessa base da qual ele trouxe o convite, de saber o seu ser, você ter consciência assim: talento não são rótulos, talentos são neutros, talentos são filtros, né? Então, não é porque a Cíntia, por exemplo, tem um 34º foco, que ela não haja com foco. Não é porque eu não tenha prudência entre os meus 5 que eu seja uma pessoa imprudente, né? Não é porque, de repente, uma pessoa não tem o carisma que não seja carismático, não. O detalhe é que a pessoa que tem esse talento, ela vai agir de forma natural, quando ela é quase que inconsciente, é uma coisa completamente natural. À medida que ela vai fortalecendo, identificando, valorizando, direcionando esses talentos para os objetivos da vida dela, para as atividades, aí ela traz mais consciência a usar esses talentos e transforma ele em ponto forte. Então, o exemplo que o Rodrigo trouxe com o relacionamento é, assim, usar uma atividade de foco
através de um talento, relacionamento, né? Isso fez com que ele descobrisse, através dos talentos dele, uma forma de colocar foco numa atividade que ele precisava fazer de ontem para hoje, por exemplo, para que isso estivesse pronto para você. Então, lembre-se, se você coloca rótulo nos talentos, você vai procurar aquilo que você não tem. E aí vai remar contra a correnteza, vai fazer um enorme esforço, não vai sair do lugar e vai entregar um trabalho que não é satisfatório. Quando você faz naturalmente, entrega melhor, né, Fabrício? E isso que você colocou agora tem uma conexão muito estreita com o momento que a gente vive agora, né? Porque o que acontece? A gente tem, nesse exato momento, uma multidão tendo que se ver em situações de home office, né? Por mais que, para mim é fácil falar que é muito bom trabalhar em home office, né? Mas é um desafio. Trabalhar em home office é um desafio, né? Tem a questão de filhos, tem a questão de barulho, né? Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live, meu cachorro está ali fora. Se de repente ele começar a latir, todo mundo vai ouvir o latido do meu cachorro. Então, sim, é um desafio, né? Tem o desafio sei lá, um carteiro que bate na porta, da internet que tem que ser uma internet muito melhor, porque você, via de regra, está conectado com o mundo pela internet, né? Enfim, tem uma série de desafios que essa multidão vai enfrentar agora. E muitas pessoas, nesse momento, muitos dentro dessa multidão, podem, de repente, se deparar com a seguinte situação. Eu não tenho determinado recurso que eu acho que deveria ter para trabalhar em home, né? Por exemplo, sei lá, eu não sou concentrado o suficiente, eu não tenho foco suficiente, eu não tenho disciplina suficiente, eu não tenho, sei lá, né? Eu tenho empatia, carisma demais, eu tenho, né? E, quer dizer, qual o desafio? Como é que a gente consegue, então, eu gostaria que você desse essa resposta, como é que a gente pode olhar para isso? Como é que essas pessoas devem lidar, então, com esse momento em que elas são obrigadas a trabalhar de uma forma que elas não estão habituadas e, de repente, começam a se questionar se não está faltando algo eu gostaria de colocar duas perguntas que não são tão fáceis de responder, mas pode ser um lindo exercício para esse momento. Né? Primeiro é o porquê ela está em casa. E quando vem esse porquê, pode ser que venha uma resposta para ela do tipo, eu estou escolhendo estar em casa porque eu quero atender realmente as orientações do governo, enfim, de tudo aquilo para a minha segurança. Ok, essa é uma escolha. Agora, e o para quê? O para quê traz uma consciência a essa escolha, Rodrigo. Aí, essa escolha consciente vai fazer com que você perceba que talvez viver o que você está vivendo nesse momento tem um propósito. Vou dar um exemplo. 90% do meu tempo é atender no consultório, é atender os meus clientes de coach, dar essa demanda individual. Neste momento que muitos clientes desmarcaram os seus horários em razão de agenda na semana passada e dessa semana, eu virei completamente as minhas baterias para que eu pudesse aqui servir de uma outra forma com o meu segundo talento, comunicação. Quase que diariamente eu tenho me disponibilizado a fazer live, atender algumas pessoas que neste momento também estão precisando de um suporte. Então veja, como é que você, a partir do seu ser, pode entender o propósito de você estar vivendo o que você está vivendo, porque isso vai acabar. Tudo sempre passa. E o que você vai fazer com isso a partir daqui, né, Rodrigo? Perfeito. Eu acho sensacional essa colocação sua, Fabrício, do propósito, porque quando a gente começou essa live, de repente tem algumas pessoas que entraram depois e podem não ter ouvido isso, então eu faço questão de repetir. Nós somos um movimento de coaches que estão doando o seu tempo, doando a sua experiência, com o objetivo de alguma forma, contribuir para o mundo, né? Então, a gente... É interessante que, assim, coaches ganham dinheiro com o seu tempo. Então, quando a gente está aqui fazendo uma live, a gente está doando o nosso tempo, né? E a gente está doando o nosso tempo, da minha parte, do Fabrício, eu sei que também, com esse objetivo nobre mesmo, de como é que a gente pode contribuir para o mundo. Tem muita gente dizendo que o mundo que a gente vai encontrar no final dessa pandemia
não vai ser o mundo que nós entramos nessa pandemia, vai ser um mundo diferente. Como vai ser, ninguém sabe, mas acredito que ninguém saiba. Mas vai ser um mundo diferente. E esse mundo diferente, nós vamos escolher como é que nós vamos criá-lo. Né? A gente, às vezes, delega muito isso, delega isso para outra. Né? Como é que nós podemos criar isso? Então, por exemplo, meu segundo talento é significância. Mas eu tenho falado que eu não tenho dúvida de que é o meu primeiro, sabe? Minha vida é muito pautada por ele. Então, eu não consigo me separar, me desconectar da minha obrigação de construir um mundo melhor. Né? De ter algum significado para esse mundo que vai surgir. Olhar para esse mundo e falar, eu contribuí com essa peça, eu contribuí com essa peça. Então, lá no começo eu disse, faz uma doação agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, clica no aviãozinho ali embaixo, doa essa live para algum colega seu. Né? Doa essa live para algum colega seu. A gente, agora há pouco, falando sobre como fazer o teste, né? E você disse, olha, para mim eu ganhei esse livro e foi um presente. Gente, fazer o teste é um presente. É um investimento que você deve se fazer. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas pessoas hoje estão lutando para se manter de alguma forma, tá? Mas coloca isso no teu radar. Coloca isso no teu radar. Em algum momento, faça isso, porque isso pode ser uma mudança de chave na tua vida, tá? Que pode direcionar muita coisa. Eu tenho um cliente meu, Fabrício, que ele fez o teste e deu lá o primeiro talento dele, prudência. Né? E aí, quando ele começou a entender sobre o talento, ele me disse assim, Rodrigo, agora eu estou entendendo por que eu deixei de fazer tantas coisas na minha vida. Ele ficava pensando em tudo que podia dar errado. E aí tem a história do porão, para quem não está habituado com as terminologias, mas ele ia para esse porão onde ele se travava. Então ele perdeu a oportunidade de morar fora do país, ele perdeu pessoas que ele amava, ele perdeu chances de negócio por conta dessa visão de deixar esse lado ruim, digamos assim, né, do talento prender ele. O que aconteceu? Quando ele entendeu, ele começou a mudar. Hoje ele tem duas empresas. Né? E uma dessas empresas ele comprou de um jeito super arrojado, de uma forma super arrojada. Ou seja, ele não deixou de usar a prudência dele, porque ele calculou todas as possibilidades de falha tal, e criou mecanismos para se proteger, mas ele se jogou, ele foi e fez. Uma vez que ele estava preparado, ele foi e fez. Então, se conhecer pode sim, e a gente tem visto isso, né, Fabrício, ser uma chave de mudança na vida das pessoas. Então, a gente está aqui para falar de home office, mas não tem como a gente não tocar numa coisa mais ampla, que se conheça, que isso pode mudar a tua vida. Pode mudar o teu home office. Mas, exato, Rodrigo, até porque eu acho muito importante trazer essa conotação de que o home office, neste momento, você está vivendo um convite de passar por isso de uma forma produtiva, de uma forma saudável, tirando um aprendizado. No entanto, lembre-se que a partir disso você pode, com este aprendizado, fazer com que o seu mundo interno mude e você leve o seu home office para onde você quiser, né? Qual é o meu convite em relação a isso? É mudança de mindset mesmo. Quando eu sei aquilo que eu faço de melhor, muitas vezes com menos esforço, porque é algo natural, e com mais prazer, e entrega um resultado quase que perfeito, eu posso escolher o lugar para trabalhar. Né? Eu estou preparado para o todo, e não especificamente para aquela caixinha, para aquela empresa, para aquela organização, para aquela forma de trabalhar. Né? O Adriano, agora há pouco, disse excelente, haverá uma renovação de valores e sentimentos. Adriano é uma pessoa que fez a avaliação e que tem desenvolvimento, então foi professor durante muito tempo e ao descobrir que tinha desenvolvimento, abriu a sua percepção, expandiu a sua consciência para saber como que ele poderia contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Né? Carol também aí, Rodrigo, diz, olha, realmente saber dos meus talentos, eu mudei muito e para melhor. São provas sociais, são evidências realmente de como essa metodologia pode trazer mais motivos para que você
queira viver e não só sobreviver. Tem hoje mais gente, né, Rodrigo, que está em home office com medo de morrer do que com vontade de viver. E um dado, Rodrigo, da Gallup, que me chamou muita atenção quando eu recebi esse livro foi: a Gallup fez uma pergunta a 1.700.000 pessoas em 63 países. Perguntou assim: você faz todos os dias aquilo que você sabe fazer de melhor? Somente 20% responderam sim. A evidência, e essas são pesquisas recentes, não só da Gallup, como da Delog, a evidência que existe é 80% das pessoas hoje estão insatisfeitas com o que fazem. Olha que presente que você pode se dar na sua vida, né, Rodrigo? Exatamente. E a Cíntia, agora há pouco, fez uma pergunta ali, eu queria responder essa pergunta dela. Ela disse que quando começou o home office na empresa dela, ela notou que começou a ter uma cooperação maior, uma comunicação maior, tal. E a pergunta dela é: quando a gente voltar a trabalhar fisicamente, será que isso vai se manter? Eu hoje fiz um comentário no Twitter, um comentário ácido. Twitter, de certa forma, é para ser ácido, mas eu disse o seguinte, que infelizmente nós, seres humanos, nós somos especialistas em voltar a ser o que a gente era. Né? A gente aprende e volta ao que era. Aprende e volta ao que era. Agora, eu fiz cutuquei acidamente num comentário lá no Twitter para dizer o seguinte: eu tenho falado muito nas organizações que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar que as pessoas, de modo geral, cobram algumas coisas e eu tenho provocado essas pessoas dizendo o seguinte: começa por você. Né? Começa por você. Então, Cíntia, não sei se vão voltar a ser o que era antes, mas o desafio que eu te faço é: não volte você ao que era antes. Né? Use os seus talentos, descubra quais são os seus talentos e use-os para que você motive a continuação dessa comunicação, seja luz na escuridão, não seja mais escuridão. Né? A gente, às vezes, eu conto uma história, vou ser muito breve aqui, que nosso tempo está curto, mas eu costumo contar uma história que tinha uma recepcionista no prédio que eu trabalhava lá em Campinas, e eu passava por ela todo dia de manhã, e todo dia ela estava com a cara fechada. E eu chegava feliz, tal, quando eu via ela com a cara fechada, eu fechava a cara também. Né? E passava bravo. Aconteceu 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez, a hora que eu passei, eu falei: não, essa menina está me contagiando. Eu tenho que contagiar ela. Né? Eu virei, quando ela estava com a cara fechada, eu virei para ela e falei assim: você está bem? E a reação dela foi dar um sorriso. Quando ela deu um sorriso, eu falei: tá vendo como você fica muito mais bonita sorrindo? Quero te ver sorrindo mais, hein? Aí ela: é que eu estava concentrada aqui. Eu falei, eu sei, você faz um trabalho muito importante, eu sei como é, mas mais sorriso, hein? Você fica mais bonita. Essa menina virou minha amiga, tá? Então, quer dizer, no começo ela estava me contagiando negativamente, enquanto eu deixei. A hora que eu resolvi contagiar ela positivamente, ela se tornou minha amiga. Né? Então, o desafio, Cíntia, não volte você ao que você era antes. Seja a luz. Seja a luz que vai iluminar, que vai clarear os talentos, inclusive, das outras pessoas. Né? Porque todo mundo quer fazer o bem, todo mundo quer ser positivo, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer o melhor. Né? As pessoas, às vezes, só não sabem como. Você pode ser, de repente, o canal para ajudar essas pessoas a manterem essa comunicação. Gratidão, Rodrigo. Rodrigo, deixa eu te fazer nosso tempo está acabando realmente aí. Você pode compartilhar com nossos ouvintes aí, quem está na live, como é que vai funcionar a semana? Amanhã nós temos uma live maravilhosa, com uma dupla aí talentosíssima. Vamos lá. Exatamente. A gente tem, na verdade, nós vamos ter então 2 semanas de lives, né? Todos os dias a gente tem live, todos os dias úteis, né? A live de amanhã, o tema é pontos fortes para profissionais em recolocação. Olha que tema fundamental para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, pontos fortes para profissionais em recolocação com os coaches Rodrigo Gibim e Dani Basile. 2 feras. Então, anota aí na agenda de vocês, que vai ser, tenho certeza que vai contribuir bastante também
com os desafios que vocês vão encontrar aí, né? Fabrício, eu sou professor de faculdade, eu não gosto de terminar a aula sem deixar um para casa. Muito bom. Eu não gosto de terminar sem deixar um para casa. Quer fazer as Querido, honras de deixar um para gratidão casa a aí pro cada pessoal? pessoa que está aqui. Eu vou deixar assim, eu vou pegar esse tempinho que nós temos aí bem rapidinho para deixar algo que talvez você possa exercitar antes mesmo de você chegar e comprar o livro ou entrar agora no site para você adquirir esse link. O nosso propósito é que você possa sim saber a maneira como você pensa, sente e se comporta naturalmente, entregar o seu melhor. Nós não estamos aqui para vender o livro e nem para te oferecer uma sessão de coaching. Nós estamos dizendo aqui que nós estamos doando o nosso tempo para te informar de algo que transformou a nossa vida. E nós queremos compartilhar isso com você e que você possa replicar a outras pessoas. O dever de casa que o professor aqui me passou, Rodrigo, gratidão por isso, é assim: procure saber 4 perguntinhas que você pode compartilhar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seu liderado, com as pessoas que interagem com você. Você tem o melhor de mim quando? Coloque para você, faça esse exercício. Quando que as pessoas que interagem com você, que caminham com você, têm o melhor de você? Você tem o pior de mim quando? Quando que as pessoas têm o pior de você? Porque você tem um lado também que demonstra irritação, impaciência, raiva. Então é importante que as pessoas que convivem com você saibam quando elas têm o pior de você. Você precisa de mim para o quê? O que que você pode demandar para que as pessoas possam compartilhar com você? E você pode contar comigo para, ou seja, o que você pode demandar e entregar às pessoas naquilo que você tem de melhor. Essas 4 perguntas podem te orientar muito nesse home office, né, Rodrigo? Gratidão, querido. Bom, deixa eu dar um depoimento, então, rápido aqui no final, Fabrício. Eu costumo dizer o seguinte: o meu primeiro talento, então, é intelecção. E intelecção demanda, quem tem esse talento muito forte, demanda um pouco de silêncio para pensar, de espaço, né? Eu preciso de silêncio para raciocinar, né? E o meu trabalho é de criação. Eu estou sempre criando textos, escrevendo livros e tudo mais, criando conteúdo, criando apresentações para treinamentos. Então, criando roteiros de vídeos. Então, eu tenho sempre que estar criando coisas. E, como todo profissional que cria, às vezes eu tenho momentos de branco, momentos que eu não consigo pensar direito, não consigo produzir direito. Então, eu vou deixando e aquilo vai maturando. Em algum momento, eu sei, é o meu jeito de produzir, em algum momento eu começo a criar, né? O que acontece? Às vezes, nesse momento que eu começo a criar, a minha esposa vem me interrompe. Ela entra no meu home office e vai me perguntar alguma coisa, me pedir alguma coisa. O que eu faço? Eu simplesmente mostro a mão para ela, sinal de espera. Por que ela não fica brava comigo? Porque nós já conversamos sobre isso, né? Ela já entende, ela já sabe que esse é o meu jeito de trabalhar, né? Então, para encerrar, dentro dessas 4 perguntas sensacionais que o Fabrício colocou muito bem, converse com as pessoas com quem você convive no teu home office, conte para elas como você trabalha, como é o teu jeito de ser, né? Respondendo diretamente as perguntas, mas quando que essa pessoa tem o seu melhor, quando que ela tem o seu pior. Então, no meu caso, por exemplo, você tem o meu pior quando eu estou num momento criativo e você me interrompe, né? Sensacional. Então, quando a pessoa sabe isso, ela sabe que, então, ela não pode te interromper naquele momento criativo. Então, isso é uma questão muito importante para que se compartilhe, tá? Fabrício, palavras finais aí para os Gratidão, querido. Gratidão pela oportunidade. Gratidão por estarmos juntos nessa parceria poderosa. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui. Que você possa gritar para o mundo em atitude aquilo que você tem de melhor em você. Seus talentos inatos, né? Que esses talentos possam se transformar em pontos fortes. Fica ligado nos talentos unidos, porque amanhã tem uma dupla, Dani Basile e Rodrigo Gibim, e você não pode perder essa não. Eu vou estar aqui, quero te encontrar aqui também.
Isso aí. Bom, eu espero que todo mundo aí que assistiu tenha gostado do nosso papo, das informações. Estou à disposição, acredito, o Fabrício com certeza também, para mais dúvidas que tenham ficado aí sobre, diretamente relacionadas sobre home office. Pode entrar em contato, pode comentar aí embaixo que a gente recebe esses comentários, né? Essa live vai ficar disponível junto com a live de ontem no site do Talentos Unidos, né? Para você saber o link do site, é só olhar aí no perfil do Instagram, né? Ou chamar a gente também nas redes sociais, né? A gente vai estar disponibilizando isso também nas nossas redes de alguma forma, para que vocês não percam isso. Eu insisto, leve essa informação para as outras pessoas. Doe essa informação. Tá? Eu acho que isso é fundamental que a gente faça agora, que a gente use o nosso tempo agora de maneira a contribuir com as outras pessoas. E a gente se vê amanhã com os nossos outros 2 coaches falando sobre esse tema tão importante também, que é como usar os nossos pontos fortes para recolocação. Gratidão, Rodrigo. Obrigadão. Um abraço. Amanhã, Dani Basílio e Rodrigo Gibim. Um abraço, querido. Gratidão, meu irmão. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.